Então, estamos ao vivo. Boa noite, amigos. Isso. Sejam bem-vindos todos ao nosso evangelho dessa noite, aqui pelo Lar Jesus Entre as Crianças. Então, Mário, queria só combinar com você assim, se no final você se sentir inspirado, eu gostaria que você fizesse a prece final, pode ser? Claro que sim, sem dúvida. Então, tá bom. E a de abertura eu faço para te receber e te acolher, tá bom? Agradeço. Tá ótimo. Então, nós vamos só dar um minutinho aqui para os nossos amigos irem se conectando, irem chegando aqui conosco. Muito boa noite a todos. Hoje a gente tem uma alegria. Eu, principalmente, estou me sentindo honrado porque eu já era fã, já ficava ouvindo o trabalho do Mário, né? Lá da Rádio Boa Nova. Eu ficava acompanhando e aprendi muito com o Mário, aprendi a ter um carinho ainda mais por Joana de Ângeles, e hoje a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa de receber ele aqui. Muito obrigado, eu fico lisonjeado. É, mas é verdade, mano, de coração, estou falando a verdade mesmo. E as coisas que a tecnologia nos proporciona, né? Os benefícios que a tecnologia nos proporciona. É verdade. Né? Se a gente tivesse que agendar, né, Mário? Esperar, né, o trânsito baixar, você chegar aqui Pois em é, Osasco. verdade. Eu acho que essa facilidade vai abrir muitas portas de trabalho online, atingindo mais pessoas ainda em todo o mundo. Sim, nós estamos percebendo. Ó, outro dia nós fizemos uma palestra, também uma live assim, com um amigo de presidente lá de uma casa espírita lá de Florianópolis. É uma pessoa muito querida também, e assim, foi raro, assim, é como se ele tivesse no vizinho, na casa do É lado, verdade. né? Tudo dá certo, não é? Então, vou dando boa noite aqui, boa noite para o Jorge. Deixa eu pegar do começo aqui, vamos lá. Ieda, boa noite. Liliana, Isilda, Isabel, Etienne, Eduardo Ramos, Andréia, Maniguete, Maria de Lourdes, Larissa, ou Larisa, Jorge Malvese e a nossa querida Dorinha. Bem, as pessoas vão chegando, mas a gente respeita os horários como se nós estivéssemos na nossa casa espírita. É. E vocês que conhecem lá, que frequentam lá o Lar Jesus, sabem que lá a gente começa pontualmente às 20 horas os nossos trabalhos. Então, eu peço permissão para a gente poder fazer a nossa abertura. E a nossa abertura, na verdade, quando a gente fala fazer a abertura dos trabalhos, é a abertura do nosso coração, a abertura da nossa mente para com algo superior, com aquela força maior que a gente às vezes não consegue descrever. Mas nós sabemos qual é, que é de Jesus, que é dos nossos benfeitores, dos nossos amigos da espiritualidade. Então, nesse instante, eu convido a todos a fecharem os olhos um pouquinho, respirar devagarzinho, e a gente poder mentalizar com carinho os nossos benfeitores, os nossos amigos da espiritualidade que estão permitindo que hoje nós estejamos aqui juntos. Que toda a rede de luz, de paz, de fraternidade que envolve o Lar Jesus Entre as Crianças esteja conosco em mais esse trabalho, em mais esse aprendizado, e que envolva com muita luz, com muito carinho, o nosso irmão Mário Mas, para fazer a palestra dessa noite. Que assim seja. Bem, Mário, a gente não combinou nada, é tudo ao vivo e a cores mesmo. Isso mesmo. Eu vou falar o que eu sei. Eu sei que você é um excelente psicólogo,
que você é um escritor e que você é um palestrante espírita que traz na sua voz, no seu coração, muito aprendizado, que eu te acompanho há algum tempo e eu estou te falando porque eu sinto isso. Então, fique à vontade, a noite é sua aqui para a gente te ouvir, tá bom? Muito obrigado. Fique bem. Eu é que agradeço o José Carlos pelo acolhimento, pelo convite, pelo acolhimento, pela assistência que ele me deu até agora na conexão da internet. Pedimos também aos benfeitores do Lar de Jesus entre as crianças que esteja conosco, nos ajudando nesta teia que se forma espiritual de todos os interessados na busca de Jesus, que estejamos todos ligados, nos sustentando uns aos outros, e também aqueles que estão titubeantes por vários motivos, que nesse momento possam ser auxiliados. E pedimos à benfeitora Joana de Ângeles que seus emissários possam nos ajudar no entendimento da sua obra. Nós vamos consultar hoje o livro Liberta-te do Mal, da benfeitora e do Divaldo Pereira Franco, o qual endereçamos boas energias para a recém-cirurgia que ele fez, que nós possamos abraçá-lo com as nossas energias, favorecendo a sua recuperação. Bom, hoje nós vamos falar sobre desafios existenciais. Os desafios que estamos sujeitos em nossa existência. Para entender melhor estes enfrentamentos da vida, sem ficar detido na visão restrita que o planeta ainda de expiação em provas e da sociedade ainda um tanto materialista, o modo como ela enxerga a vida e o ser humano. Então, o Espiritismo vem levantar o véu, como falou Allan Kardec, e mostrar uma outra realidade. Bom, o que é um desafio? É uma situação a ser vencida, diz o dicionário. E quais são os problemas existenciais? São os problemas da vida e da morte, da dor e do prazer, da saúde e da doença, da felicidade e infelicidade, são temas da existência, dos problemas existenciais, que todos nós estamos afetos. E Joana de Ângeles já vai dizer: a existência é um contínuo desafio, a fim de conquistar os valores morais. Por que é contínuo? Por que é permanente? Algumas pessoas questionam e até reclamam que queria ter mais paz em suas vidas, queria ter um descanso, uma trégua, de parar um pouco com essa corrida toda. Bem, às vezes algumas pessoas problematizam a vida e elas provocam situações que não são necessárias. Mas quando a benfeitora aqui diz que é um ato contínuo, é porque a nossa evolução é permanente, né? Nós estamos determinados à felicidade, como diz Joana de Ângeles. Estamos evoluindo incessantemente. Se nós estamos evoluindo, é óbvio que os desafios acontecem permanentemente. Seria interessante nós estabelecermos uma relação com esses desafios mais amistoso do que vitimista, do que briguento de não aceitar os acontecimentos da vida, porque aí dificulta o nosso lado psicológico de lidar com as questões, se nós os problematizamos. A gente poderia falar brincando: você gosta de evoluir? Você fica contente em ser mais lúcido, se relacionar bem com as pessoas? Muito bem, isso é bom, não é? Mas estas conquistas foram obtidas através das experiências da vida, através dos enfrentamentos da existência. Não são qualidades que brotam do nada.
numa gratuidade ingênua de que um belo de um dia nós acordamos cheios de qualidades. Essas qualidades são criadas, são exercitadas, são vivenciadas para que comecem a ser incorporadas em nosso comportamento. E ela fala aqui das conquistas dos valores morais. Quais são os valores morais? Ela mesma vai responder: a justiça, a igualdade, a generosidade, a coragem, a amizade, direito à felicidade. Então, os desafios que nós enfrentamos vão contribuir para o desenvolvimento dessas qualidades morais. Então, pegamos aqui generosidade. De onde vem a generosidade? É algo aprendido. Eu começo a pegar amizade com alguém e, por conta dessa relação amistosa, nós podemos ser generosos com a pessoa. Ou alguém que esteja passando por uma dificuldade, podemos ser generosos. Então, a convivência interpessoal permite que nós desenvolvamos estas qualidades morais e intelectuais. Se nós não tivéssemos situações para enfrentar, então, por exemplo, digamos que você aprende a desenvolver o altruísmo indo no centro espírita. Toda vez que você assiste uma palestra ou vê o trabalho de assistência social com os necessitados, você se comove. E por conta disso, você, toda vez que vai, leva um pacote de açúcar, um pacote de feijão. Aquela situação favoreceu que você desenvolvesse a fraternidade, o altruísmo. Então, a nossa convivência uns com os outros possibilita o desenvolvimento dessas qualidades, desses potenciais, dessa perfectibilidade que Allan Kardec fala. Então, nós precisamos da convivência interpessoal. Diz Joana de Ângeles: ninguém reencarna sem um elevado objetivo psicológico. Aqui já toca em assuntos importantes para a observação da nossa vida. Bom, ninguém reencarna sem um elevado objetivo. Então, nós não reencarnamos à toa. Nós não reencarnamos casualmente. Não, tem um elevado objetivo psicológico. Tem uma proposta. Percebe? Então, aquelas pessoas que acham que as suas vidas são desinteressantes e atribuem isso a uma casualidade, elas têm que estar cientes que a sua reencarnação foi programada objetivando um elevado propósito psicológico. Elevado propósito psicológico que diga respeito ao refazimento dos caminhos. Refazimento dos caminhos. Aqui nós estamos em contato com a reencarnação e a evolução. Se nós estamos evoluindo através das várias encarnações, nestas encarnações nós nos relacionamos, nos aproximamos e afastamos de pessoas, criamos laços, afetos, etc. Né? E muitas vezes nessas relações nós prejudicamos as pessoas ou a sociedade, ou somos prejudicados. Por isso, a necessidade desse refazimento de caminhos. Se eu prejudiquei pessoas neste processo, eu tenho compromisso com elas. Não que elas dependam de mim para evoluir. Se elas me perdoam pelos males que eu pratiquei, elas seguem a sua jornada. E eu tenho que arcar, ou responder, ou resolver as minhas pendências. Então, a reencarnação objetiva tanto a evolução, que é o objetivo máximo da existência, a evolução, o crescimento pessoal, como a reparação dos erros, dos equívocos do passado. Então, olha só, refazimento dos caminhos antes percorridos equivocadamente.
equivocadamente, abusando do poder, abusando da beleza, do prestígio, os maus tratos com os subordinados, as fraudes objetivando os interesses pessoais. Então, tudo aquilo que a sociedade, de alguma forma, aceita como sendo da natureza humana, tem o seu preço. A sociedade materialista, ainda inconsciente da situação espiritual, dá o cunho de normalidade a uma patologia. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas a vida é assim. Isso, ninguém foge disso. Olha as explicações. A normalização da patologia. No entanto, a lei de causa e efeito vige em nossas vidas, objetivando a nossa evolução. Não é castigo, a evolução. Os sofrimentos vêm por conta dos desatinos das pessoas, das desordens que nós provocamos em nós mesmos. Olha só, se eu sou empregador, um gerente de empresa, eu mando o meu funcionário embora porque eu não gosto dele e ele tem família para criar, e essa demissão leva ele à depressão e ao alcoolismo, a minha maldade em prejudicá-lo tem as consequências. Os males que eu pratiquei, eu vou ter que reajustar, a ajudar esta pessoa a se reerguer. Muitas vezes essa pessoa, numa vida seguinte, é o filho difícil, a esposa complicada, o marido irritadiço, explosivo, que volta ao cenário para a reparação. Então, este conhecimento é muito importante, porque dá sentido à vida, significado. Nós não somos joguetes das forças descontroladas da vida, do caos. Atrás desse suposto caos existe ordem, existe caminho. Muito bem. Assim como dos crimes praticados pela insensatez e pelo egoísmo, a volta para reparar isso. Então, quais são os elevados objetivos psicológicos? Vamos dar algumas pinceladas. Autoconhecimento, autoestima, autorresponsabilidade são objetivos psicológicos importantes para a saúde psíquica do indivíduo, para o equilíbrio pessoal. Equilibrar os pensamentos, as emoções, as atitudes, a afetividade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento das qualidades, da inteligência, de habilidades profissionais, tudo isso faz parte desses objetivos psicológicos. E ela falou dos refazimentos do caminho, que a gente pode ilustrar como vencer o comportamento criminoso, o comportamento imoral, acolher pessoas que machucamos no passado, transformação pessoal através da reforma íntima. E aí depois continua Joana de Ângeles. Renascer no corpo é uma bênção. É uma bênção, vamos repetir isso. Esta sociedade materialista banaliza a vida, dizendo que vida importante é das pessoas que têm status, que têm beleza, que têm poder, que têm dinheiro. Estes são os bem-sucedidos na vida. A vida deles parece ser abençoada, não é? Mas voltamos à reflexão espírita. Estas pessoas estão passando por aprendizados provacionais ou de conquista de valores que todo abuso praticado vai gerar consequências que pode trazê-los em outra existência a enfrentar restrições, como aqueles que hoje são aflitos pelas restrições. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, eles são aflitos hoje, porque no passado provavelmente foram déspotas, foram pessoas egoístas que pensavam só neles mesmos. Então, estas pessoas supostamente bem-sucedidas, elas haverão de dar conta das suas existências.
E aí fica a contraparte desse sucesso. Então, se bem-sucedido, uma boa vida são aqueles que têm sucessos nas várias áreas da vida, aqueles que não têm são os miseráveis, são os mal-sucedidos, são as pessoas que são irrealizadas. Mas como assim? Então, a vida daqueles poderosos é uma bênção e destes não são. Não. Todas as vidas são uma bênção para o aperfeiçoamento do espírito. A pessoa que reencarna sem esses poderes, sem estas facilidades, estão reencarnando em posições que são necessárias ao aperfeiçoamento da personalidade. Então, às vezes faltou o indivíduo desenvolver a humildade, ele reencarna numa família humilde, ou pode ser abastada, mas que vai ter restrições cognitivas que não vai conseguir sucessos profissionais. Às vezes se submetendo a uma subprofissão, né, para aprender a valorizar o que no passado ele desdenhou. Então, todas as situações são importantes para o crescimento do indivíduo. Tanto o indivíduo rico como o pobre, o bonito e o feio, o doente e o saudável. Todas estas experiências são lições que vão aperfeiçoar o espírito. Eu gosto de dar a seguinte exemplificação das nossas posições reencarnatórias. Imagina que a Terra seja uma grande escola. Quando nós estávamos estudando o primeiro grau, segundo grau, nós tínhamos o curso de matemática, de biologia, de geografia, de ciências sociais, etc. Muito bem. Na escola planetária, Terra, nós temos outras lições. Nós temos a lição do casamento. Passar pela experiência do casamento é uma lição. O casamento de ser solteiro, o casamento de ser pobre, o casamento, a reencarnação ou a lição de ser rico, a lição de ter doenças ou ser doente, a lição de ser saudável. Cada uma destas salas de aula, nós aprendemos disciplinas que aperfeiçoam o espírito. Então, por exemplo, uma mãe, quantos séculos ela desenvolveu, ela levou para desenvolver a qualidade materna? Quantos séculos? Quantas crianças no colo ela pegou para ninar, para animar, para dar alimento, para abraçar, para impulsionar? Quantos filhos? O pai é a mesma coisa. Quantos filhos, quantos trabalhos, quantas famílias sustentou para desenvolver essa qualidade? E aí, uma mulher dessa que passou 1000 anos desenvolvendo a qualidade materna, tem uma capacidade de amar inimaginável, inimaginável, né? É uma pessoa que dá um abraço em alguém, deixa a pessoa animada, festiva, esperançosa, porque as suas energias de acolhimento, de compreensão, de auxílio são tão elevadas por conta das experiências que teve que levanta qualquer um da depressão. Quais são as qualidades que nós estamos desenvolvendo? Você pega um empresário que consegue administrar milhares de pessoas, de setores, gerências. Olha a capacidade dessa pessoa de cuidar de pessoas, de gerenciar trabalhos que ajudem as pessoas a se promoverem na vida. Portanto, as experiências que estamos passando estão nos enriquecendo como espíritos imortais. E nós vamos aprender todas as disciplinas que esta sala de aula, escola terrestre, oferece. Todas as disciplinas serão assimiladas pelas nossas experiências. Então, quando você está do lado de um parente difícil, é uma lição, é uma experiência. Às vezes, alguém se propõe a ficar do lado de um parente, de um amigo,
a vida toda cuidando dela. Já pensou nisso? Que capacidades ela está adquirindo de renúncia pessoal em favor de alguém? Esse alguém já foi caro para ela numa vida passada. Agora, assim, usando a nossa linguagem, né? Às vezes eu faço uma ilustração. Esta pessoa que está cuidando do parente ou de um amigo, às vezes durante 10 anos, 20 anos, é como se estivesse fazendo um curso de pós-graduação de cuidados especiais. Outros vão cuidar de filhos difíceis, que pode ser um mestrado, um curso de especialização em auxílio intensivo a determinada personalidade. Olha as habilidades que estamos desenvolvendo. Então, renascer no corpo é uma bênção que o Senhor a todos oferece para nos auxiliar no processo de libertação das mazelas. As mazelas, os erros, os crimes, as barbaridades, tudo aquilo que traz sofrimento para nós e para a sociedade e para as pessoas com quem nos relacionamos. E olha que André Luiz fala no livro dele que nós adquirimos débitos no atacado e pagamos no varejo, porque não suportaríamos pagar no atacado. Se a gente tivesse ideias do que já aconteceu, seria assustador. O esquecimento é uma bênção. Mas pessoas que têm fragmentos de lembranças sabem que tem coisas pesadas no passado que a pessoa cometeu, né? Eu, de vez em quando, tenho assim, alguns fiapos, algumas fagulhas de ideia do que aconteceu. É assustador. Tem as qualidades também, desenvolvemos qualidades. Lembra que no livro Nosso Lar, André Luiz fala da Laura e do marido dela, que fizeram uma regressão de 300 anos de memória integral para ficar de posse da lembrança desse período, para resgatar os débitos contraídos com pessoas e com a sociedade. Então, o que acontece nesta resolução de débitos? Quando a pessoa vai liquidando, resolvendo os débitos, ela vai se tornando mais senhora de si. Ela vai tirando as imagens, as lembranças de sofrimento, de perturbação, de males, e vai harmonizando mais o seu mundo interno, ficando mais equilibrada, mais serena. Como que nós somos? Nós ainda somos alto e baixo, alto e baixo. Tem dia que a gente acorda bem, à tarde está mal, no outro dia acorda mal, depois fica bem. Nós somos ainda muito instáveis. Nós temos muitas coisas para serem trabalhadas. Quando os benfeitores falam da paciência, da calma, do amor, nós precisamos adquirir, treinar calma, amor, respeito, ir aprendendo a harmonizar o nosso mundo interno. E o Espiritismo fala de uma chave para essa mudança extraordinária. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do amor não se evolui. Porque quando eu pratico o amor, eu estou desenvolvendo qualidades, equilíbrio, sensatez, tenho cabeça para resolver as minhas pendências, fazer o bem, lei de causa e efeito. Todo bem que eu pratico reverbera no meu crescimento. Eu vou deixando de fazer o mal, vou aprendendo a fazer o bem. Libertação das mazelas, eu dou alguns exemplos aqui. Os erros praticados, que geram tormentos e infelicidade. A reencarnação possibilita, então, o resgate, a renovação,
Não dá para avançar sem resolver essas pendências. Aliás, o benfeitor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz: ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver os compromissos de ontem. Olha que profundidade. Isso mostra o quanto o indivíduo está comprometido com o seu processo evolutivo. Os erros praticados, as desditas do passado, não desapareceram, evaporaram, estão pendentes. Então, para eu avançar, eu tenho que solver esses compromissos. Quem são esses compromissos do passado, agora no presente? O marido difícil, a esposa complicada, o filho rebelde, a profissão irrealizadora, o meio social complicado, doença, limite. Olha o passado no presente. E isso nos permite vislumbrar o futuro também. O futuro pode ser ajardinado, florescente, perfumado, ou pode ser nebuloso, confuso, atormentador. Depende do que nós estamos fazendo hoje. O futuro já começou, agora. O nosso agora é o esboço do futuro. É o esboço. Observando o comportamento de algumas pessoas no presente, dá para ter ideia como vai ser o futuro dela. Um criminoso cruel, provavelmente, vai ser um paciente da psiquiatria no futuro, por causa das memórias que ele guarda. Aquela pessoa ingênua, entre aspas, que brinca com todo mundo, perdoa todo mundo, não leva em conta as brincadeiras que faz com ele, é tido como ingênuo, como inocente. E ele está plantando um futuro irradioso. Já superou o orgulho de querer responder na mesma medida, de querer brigar, de ir à desforra, etc. Quem é esperto? Quem é bobo? O que é bobo? O que é esperto? Segundo esses parâmetros de uma sociedade de expiação e prova. Os espertos que fraudam as instituições, que conseguem recursos ilícitos, eles se acham, né, espertos. E são candidatos a tormentos. A memória doentia, a ideias que não param de vir na cabeça, atormentando dessas ilicitudes, desses erros cometidos, se não reparar. É claro que reparando, a pessoa sai dessa situação. E que tipos de desafios nós temos? Amigos que viram inimigos, uma pessoa querida que se afasta da nossa convivência, enfermidade inesperada, dificuldades econômicas, perseguições, etc. São exemplos. Esses desafios têm grande valor na transformação moral se o indivíduo souber administrar todas as dificuldades. Não neurotizar, ou seja, não problematizar. Então, ela afirma: estes desafios têm valor de transformação moral. Então, quando um amigo vira inimigo, causa um choque, um mal-estar, como que eu lido com essa questão? Eu me atormento ou eu me choco, levanto e caminho?
Porque imagina se alguém vira a cara para você e você fica depressivo e perde a vida por causa da pessoa que virou a cara para você? Como assim? E a resiliência de levar pancada, levantar e prosseguir? Se uma pessoa querida se afasta, ela tem a liberdade dela, ela tem os motivos dela, mas o neurótico ele faz a seguinte colocação para si mesmo: ah, ela se afastou porque eu sou uma péssima pessoa, eu sou um lixo mesmo. Calma, como assim? Às vezes é a pessoa que está com problema e você fica se maldizendo. Você veja que a pessoa ainda não acordou para a importância da sua existência. Isto que ela está falando de si mesma, o modo como se trata, é autoobsessão. É se colocar para baixo, se espezinhar. Nós temos que ter autorrespeito. Às vezes a pessoa foi embora porque ela está com problema. Ou ela não gosta de nós, é problema dela, ela não tem que gostar. Mas eu vou arruinar a minha vida por causa disso? E o compromisso que eu tenho com o meu crescimento? E se você cair por causa disso, ficar depressivo, como fica a sua família? E as pessoas que têm um sentido na vida porque tem você por perto? Se você cair, o que acontece com a vida deles? Você já pensou o quanto a sua vida é importante? Tem gente olhando para você, acreditando que vale a pena prosseguir porque você é um espelho. Se você cair, cai meia dúzia, uma dúzia, um monte de gente também. Tem coisas que são desagradáveis, são chatas, que acontecem na sociedade, mas nós temos que ter lucidez para não perder a nossa existência por causa destas situações sociais que podem acontecer nas relações dos indivíduos. Deixa eu ver o nosso tempo. E ela falou aqui também de dificuldades. Que tipo de dificuldades? Pendências do passado, limites que provocamos em nós mesmos, são dificuldades que precisam ser enfrentadas. Vínculos difíceis que precisam ser enfrentadas, saber o quanto nós suportamos ou não a situação. Nós entramos nas experiências para crescer, para melhorar. Precisamos ficar atento a isso. E não para nos desmanchar, destruir, nos aniquilar. Não, espera, se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. Se você entra numa empresa, é para provavelmente se realizar profissionalmente, ter o seu sustento, ter uma ocupação. Se você fica na empresa e o seu empregador começa a te perseguir, a te colocar para baixo, e para você ganhar o seu dinheiro, você tem que se humilhar, tem que se desprezar, tem que se negar, tem alguma coisa errada. Esse contrato não está bom. Você tem que cuidar de você. Às vezes, tem que enfrentar o mercado de trabalho para sair dessa situação que pode ser prejudicial para a sua saúde, né? Se você não consegue mudar de emprego, você tem que se cuidar psicologicamente para não se autoculpar das brutalidades, da crueldade do seu empregador. Há uma tendência nossa infeliz de muitas vezes fazer isso. A gente se culpa, a gente considera que nós somos os errados da situação. Tem que ter discernimento e avaliar. Tem as pessoas maldosas mesmo, como tem as bondosas. Fosse diferente a vida, a existência, sem os desafios, qual uma linha reta, sem alterações, e as pessoas seriam tomadas pelo tédio, por causa da mesmice. E muitas pessoas entram nesse tédio por negligência pessoal. Às vezes escutou esses conceitos sociais. Ah, eu quando me aposentar quero ficar me balançando numa rede tomando água de coco. Não quero mais saber de trabalho. Trabalho só explora, só um monte de desculpas. E a pessoa fica num comportamento inútil,
com uma tendência a cair no tédio e também buscar resolver o tédio com a bebida, com a droga, com o consumo. Tem que avaliar bem. Você pode não trabalhar mais como antes, mas pode estar nativa em outras áreas que tragam sentido à sua vida. Normalmente, a pessoa tem uma visão materialista para pensar assim, e que quer ficar na boa o tempo todo, na rede de balançar. Espera aí, nós estamos aqui para progredir. Jesus falou, o Pai obra incessantemente e eu também. Qual é o recado? Ficar na rede balançando ou arregaçar as mangas e fazer alguma coisa? Se você está aposentado, tem 7 dias da semana sem atividade nenhuma, vai trabalhar numa obra assistencial, vai ajudar alguma causa, se envolva com alguma coisa que te engrandeça, dignifica, que você se sinta bem de fazer aquilo lá. No Espiritismo, nós escutamos, e muitas vezes isso aparece em leitura, que agora eu não lembro, mas eu já peguei essa colocação de um benfeitor, que nós reencarnamos para servir. Para servir, não é para ser servido. Para ser servido, alimenta a prepotência, o egoísmo, o egocentrismo, etc. Nós temos que aprender a servir para desenvolver esses potenciais latentes, essas qualidades. Senão elas ficam subdesenvolvidas. Então, seriam tomadas pelo tédio, pelo desinteresse em favor do seu progresso, não está nem aí, né? Como algumas pessoas fazem isso. Eu não acredito nessa coisa de vida após a morte. Mas só fica nessa colocação, não pega um livro para ler. Não assiste um vídeo que esclareça a situação. Qual é o compromisso que uma pessoa dessa tem com a vida? Só lembrando aqui, no livro de André Luiz, daquelas pessoas que eles chamam os que dormem. Os que dormem. André Luiz vai a um salão onde estão recolhidos na vida espiritual pessoas que, quando estavam encarnadas, acreditavam que ao desencarnar elas ficariam dormindo eternamente, como há na afirmação de algumas religiões. O que a pessoa está fazendo? Ela está se auto-hipnotizando ao desencarnar, a cair nesse sono eterno. E André Luiz diz que essas pessoas que estavam em camas, milhares de pessoas em camas sendo assistidas pelos benfeitores, elas estavam vivendo um pesadelo permanente. Desculpe. Das coisas más que elas tinham feito, do desdém à vida, do prejuízos, dormindo com pesadelos. De vez em quando alguma surtava, saía correndo pelos galpões. Isto é o resultado do que a pessoa cultivou de ideia durante a vida. Então, perdendo interesse em favor do seu progresso, desestimulando-as do esforço para atingir outros patamares intelectos morais. E lembrando que quanto mais nós ampliamos a nossa consciência, mais nós entendemos a nossa vida. Se nós entendermos melhor a vida, aquilo que hoje nos assombra, nos assusta, que parece que não tem sentido, passa a ter significado. Nós enxergamos como fazendo parte do processo evolutivo e não como uma conspiração contra nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade falando dos dois ensinamentos. Instruí-vos e amai-vos. O que estamos fazendo? Você lê um livro por mês
pelo menos um por mês. Tem gente que lê um por ano. Você lê um livro por mês, você assiste algum vídeo instrutivo, você busca periodicamente fazer algum aperfeiçoamento profissional ou algum curso. Nós estamos aqui para progredir, ampliar as nossas possibilidades. Quando tem-se consciência dos objetivos existenciais, a alegria e o bem-estar apresentam-se nas pequenas ocorrências do dia a dia. Para algumas pessoas, o ceticismo, a dúvida, é uma prova, é um sofrimento para a pessoa, a incerteza do que vai acontecer após a morte, ou qual é a finalidade da vida. Então, quando tem-se consciência dos objetivos existenciais, desenvolver qualidades, reparar defeitos, progredir sempre. Então, quando se sabe disso, a alegria e o bem-estar apresentam-se. Porque nós sabemos que tudo isso é transitório, é passageiro. São aulas, são lições que estamos aprendendo. Logo vamos deixar a escola planetária e voltar para a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Ficar alimentando o pessimismo, o ceticismo, a incerteza, vai buscar conhecimento para lidar com esses questionamentos. Então, obviamente que o indivíduo fica triste e amargurado com a sensação de que nunca vai mudar, porque ele tem a expectativa de que não existe vida após morte, de que os sofrimentos não levam a nada, ou de que não vale a pena se esforçar. São ideias limitadas, perturbadoras. Agora, veja bem, alguém pode contestar, mas eu sei que existe vida após morte, eu sei que tem uma finalidade a vida, mas eu não me sinto tão bem assim. A psicologia positiva fala de nós termos aprendido a ver mais o lado de sofrimento da vida do que o lado saudável. Nós precisamos aprender a ver as coisas boas e se gratificar com as coisas boas. Então, por exemplo, se você está no meio do trabalho e você tem um tempinho para tomar um café, isto é um momento gostoso. Você se gratifica por isso? Você fica alegre com isso? Se você recebe uma ligação de alguém que é muito legal, você fica contente com isso? Nós temos que, de vez em quando, lembrar de ligar a alegria. Tem gente que está ligado só nas tristezas, só vê coisa chata, só pensa em coisas ruins. Espera aí, pensa nas coisas boas. Pensa no seu corpo, em alguma amizade que você tem, no espiritismo que você conhece, nos livros que você lê. Se gratifica, saboreia as coisas boas para se nutrir espiritualmente de vida. Porque a pessoa se nutre de tristeza, de maldade, de inveja, de futrico, etc. Como que vai ser feliz? Quais os tipos de espíritos que vão se aproximar dessa pessoa? Deixa eu ver o nosso tempo, temos praticamente 1 minuto. Então, para terminar, vou fazer essa colocação de Joana de Ângeles. A existência terrena tem por finalidade expressa facultar o desenvolvimento interior do espírito, propiciar-lhe novas possibilidades de evolução, abrindo-lhe horizontes não conhecidos, sair da mesmice, das repetições. Então, abrir-lhe horizontes não conhecidos que, ao serem identificados, impulsionam ao avanço. Olha que colocação feliz, edificante. A existência terrena tem por finalidade expressa facultar o desenvolvimento interior do espírito. Nós não estamos aqui para sofrer.
o sofrimento é consequência da imaturidade. Estamos aqui para desenvolver as nossas qualidades. Espero que estas reflexões da benfeitora espiritual, tirada do livro Liberta-te do Mal, tenha sido útil aos amigos do Lar de Jesus entre as crianças, que todos nós que estamos ligados agora com o centro, com a espiritualidade, possamos sair enriquecidos com os ensinamentos de Joana de Ângeles, com a bondade de Jesus de nos acolher a todos nos seus ensinamentos, que possamos ter um melhor aproveitamento da nossa reencarnação com esta consciência de que estamos aqui para desenvolver. Valoriza a sua vida. Não é porque alguém teve uma vida infeliz ou que disse que você não teria uma vida feliz que você precisa seguir esse roteiro. Escolha o roteiro de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, atenção de todos. Obrigado, Mário. Eu que agradeço, José Carlos. Obrigado. Obrigado aos amigos que acompanharam a gente até agora e os que vão assistir depois, que vão... Mas a gente está muito feliz. Eu, sinceramente, agradeço em nome de todo o Lar Jesus, a diretoria, enfim, que em breve você possa estar com a gente presencialmente, quem sabe um dia lá, Sem dúvida. para conhecer a casa e ser recebido pela gente por um abraço forte. Tá bom, Mário? Vai ser uma alegria. Gratidão, que a sua casa, os seus caminhos sejam de paz e luz. Muito obrigado a todos nós, José Carlos. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, meus amigos. Obrigado pela participação, pelo carinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Faço a prece. Por favor. Bom, então, todos nós agora fechamos os olhos, agradecemos ao nosso Divino Mestre a esta oportunidade que ele nos favorece através dos seus benfeitores espirituais que trabalham para o progresso do planeta, que possamos estar engajados nas atividades dos benfeitores, fazendo o mínimo que for possível na melhoria do planeta. Que todas as instituições que objetivam o progresso do planeta sejam abençoadas. Que todas as religiões sejam fortalecidas nos seus propósitos do bem. Que todo o movimento espírita e o espiritismo seja abençoado como a terceira revelação na proposta de reforma íntima, de melhoria da nossa condição de espíritos imortais, aproveitando a nossa encarnação para o nosso aprimoramento como seres imortais, para trabalhar também na obra do Pai. Assim seja. Muito obrigado. Boa noite a Obrigado, todos. eu. Boa noite.